A guerra na Ucrânia teve uma escalada dramática na última semana. A Ucrânia aumentou significativamente o ritmo de suas operações, tanto nas linhas de frente quanto no ar, e parece ter atingido um ponto sensível dentro da Rússia. Um ataque maciço russo a várias cidades ucranianas, usando um número recorde de drones e mísseis, foi respondido imediatamente por um grande ataque ucraniano a Moscou e várias outras regiões. Mas os ucranianos também vêm intensificando seus ataques contra territórios ucranianos ocupados pela Rússia. E é um desses ataques na cidade de Starobilsk, em Luhansk ocupada, que realmente incomodou os russos. Em resposta, a Rússia realizou um de seus ataques mais severos contra Kiev em maio e ameaçou atacar com ainda mais força em breve. Mas continuando a disputa, a Ucrânia respondeu com um ataque devastador próprio, e agora a Ucrânia e o mundo estão se preparando para o que vem a seguir. Com a resposta devastadora da Ucrânia, as apostas nesta guerra provavelmente nunca foram tão altas. Veja o que a Ucrânia fez e o que pode acontecer a seguir. O ataque a Starobilsk na noite de 22 para 23 de maio foi um dos muitos que vem atormentando os territórios ocupados nas últimas semanas. A Ucrânia parece ter estabelecido uma grande zona de morte ao longo da crucial rodovia M14. É a principal rota logística do território ocupado, ligando o território russo continental à Crimeia de leste a oeste. O que antes era considerado uma estrada da vida se transformou em uma estrada da morte. Imagens mostram dezenas de veículos militares, caminhões-tanque e outros pegando fogo ou queimados na estrada. A estrada, conhecida como RR-280 na Rússia, ficou tão perigosa que Vladimir Saldo, o chefe da ocupação russa do Oblast de Kherson, foi obrigado a emitir um decreto restringindo o movimento de veículos de carga em um grande trecho da estrada. No entanto, os ataques nos territórios ocupados continuaram. Em 20 de maio, Robert Brovd, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, disse que suas unidades atingiram um campo de treinamento de pilotos de drones russos em Snizhny ocupada. Ele disse que ao menos 65 cadetes e um instrutor morreram. No dia seguinte, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou que novos ataques atingiram uma sede do Serviço de Segurança russo e um sistema de defesa aérea na região de Kherson, na Ucrânia ocupada, matando e ferindo quase 100 russos. Segundo o Estado-Maior da Ucrânia, entre 25 e 26 de maio, as forças ucranianas atingiram um posto de comando russo em Ocheretina, Oblast de Donetsk, e outro regional em Verkhny-Vokny-Akrinetsia, Oblast de Zaporizhia. Estações de controle terrestre das forças russas próximas a Nesterianka, Zaporizhia e Novorodivka, Oblast de Donetsk, também foram atingidas. Mas os ucranianos estavam só começando. Também atacaram um depósito de drones russos, depósitos logísticos em Novopatriarca e Donetsk e um vagão-tanque de combustível perto de Debaltseve, todos no Oblast de Donetsk. As forças ucranianas também reivindicaram um ataque bem-sucedido a uma estação de radar russa. Um Il-125 Nyubizhny, perto de Yatsk, no Oblast de Luhansk, em 24 de maio. Apesar de não ter repercussão na mídia ocidental, a mídia russa relata um ataque sem precedentes à cidade de Enerhodar, local da usina nuclear de Zaporizhia, em 27 de maio. O diretor de comunicações da usina, Yevgeny Yashina, disse à mídia russa que pelo menos 50 explosões foram registradas, deixando as comunicações interrompidas e parte da cidade sem energia. Os territórios ocupados foram duramente atingidos e os russos sentiram o impacto. O ataque ucraniano a Starobilsk, em Luhansk, em 22 de maio, realmente irritou os russos. Isso provavelmente ainda é dizer pouco sobre o clima na Rússia após o ataque. Na verdade, em muitos aspectos, esse ataque pode acabar sendo a própria bucha deles. Como você provavelmente se lembra, a Rússia ocupou a cidade de Bucha, localizada nos arredores de Kiev, durante sua marcha inicial sobre Kiev em março de 2022. Depois que eles se retiraram, as forças ucranianas encontraram centenas de civis mortos nas ruas, porões e valas comuns. As vítimas eram frequentemente encontradas com as mãos amarradas atrás das costas e ferimentos de bala na cabeça. O incidente gerou indignação mundial e aumentou o apoio internacional à Ucrânia. Mas, talvez mais importante, uniu o país e fortaleceu o apoio ao governo ucraniano e às forças para resistirem à invasão russa. Provavelmente mais do que qualquer outro evento isolado nos estágios iniciais da guerra. Mesmo com muitas evidências, a Rússia negou as acusações.
O presidente Vladimir Putin, o ministro Sergei Lavrov e o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, chamaram isso de ataque falso. Mas agora, em Starobilsk, de muitas maneiras, os papéis estão invertidos. A Ucrânia diz ter atingido o quartel-general da unidade russa de drones Rubicon perto da cidade. O Estado-Maior afirmou que foi só um dos vários ataques a alvos militares naquela noite, mas os russos relataram o oposto. Os russos dizem que foi um ataque a sangue frio a uma faculdade de formação de professores, com 21 mortos e dezenas de feridos. Segundo eles, a maioria das vítimas eram estudantes, adolescentes de 14 a 18 anos. Dizem que drones ucranianos atingiram primeiro um dormitório onde meninas dormiam e depois lançaram várias ondas de drones, 16 no total, contra sobreviventes e socorristas. Imagens do local mostram vários prédios destruídos no colégio Starobilsk da Universidade Pedagógica de Luhansk, incluindo o que parece ser um dormitório de 5 andares em ruínas. Após uma sessão tensa e desagradável do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela Rússia para debater o ataque, países europeus como Dinamarca e Letônia rejeitaram a versão russa. Os russos levaram jornalistas estrangeiros ao local em resposta. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, BBC, CNN e toda a mídia japonesa recusaram o convite por diversos motivos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, depois acusou a CNN de filmar a preparação do ataque, baseando-se em um relatório do correspondente Nick Patton Walsh. Segundo relatos, 50 jornalistas de 19 países fizeram a viagem. Pelas imagens, não há evidências claras de instalações militares no local. No momento, é difícil afirmar o que ocorreu. Talvez nunca saberemos. O que é certo é que a resposta russa foi inédita, ao menos na guerra na Ucrânia. A mídia russa tem dado uma cobertura intensa, muito semelhante ao que aconteceu após Bucha. A nação está chocada e indignada, não só pelo ataque, mas também porque afirmam que a Ucrânia zombou da tragédia. Os ataques cada vez mais frequentes da Ucrânia à infraestrutura russa, o ataque inédito a Moscou e as crescentes preocupações financeiras já haviam piorado muito o clima no país, principalmente na capital. Mas o ataque a Starobilsk parece ter cruzado algum tipo de limite psicológico nacional. Em resumo, eles querem sangue, e a pressão sobre Putin para responder com força aumentou vários níveis. Putin chamou o ataque de ato terrorista. Ele insistiu que não havia instalações militares, instalações de serviços de inteligência ou serviços relacionados nas proximidades. Não há base para dizer que os projéteis atingiram um prédio por causa dos nossos sistemas de defesa aérea ou guerra eletrônica. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o ataque de 22 de maio levou a guerra a um ponto crítico e alertou que a paciência russa se esgotou. Segundo relatos, Putin pediu às forças armadas propostas para um ataque de retaliação, e elas logo chegaram. Na noite seguinte, a Rússia realizou um dos ataques mais intensos contra Kiev e outras regiões. A Força Aérea da Ucrânia informou que 90 mísseis e 600 drones foram detectados. Disse que dados iniciais mostraram que 55 mísseis balísticos e de cruzeiro e 549 drones foram abatidos ou interceptados, enquanto 19 mísseis podem não ter atingido seus alvos. No entanto, eles reconheceram que houve 16 impactos diretos de mísseis e 51 de drones em 54 locais. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, pareceu contestar essas taxas de interceptação. Tivemos realmente um ataque sério. 90 mísseis, 600 drones, quase todos na capital. Então isso é realmente um problema, disse ele. A partir das imagens que circulam, há muito poucas evidências de atividade de defesa aérea sobre a cidade durante o ataque. No entanto, é claro que é possível que as defesas aéreas tenham sido mais bem-sucedidas em outras regiões atacadas. Cherkasy, Kharkiv, Odessa, Poltava, Sumy e Jitomir. Os russos também parecem ter realizado ao menos um ataque com a suposta superarma Oreshnik. Zelensky confirmou imagens geolocalizadas que mostram o Oreshnik atingindo Bilha Cívica, na região de Kiev. Diversos vídeos do ataque apareceram, incluindo um que, curiosamente, foi geolocalizado em Donetsk. Pelas imagens, um segundo ataque parece ter ocorrido ao norte de Donetsk, em algum ponto da linha que atravessa a cidade até os oblastes de Kharkiv e Belgorod na Rússia.
Há relatos de que um segundo Oreshnik foi lançado, mas falhou e caiu na Rússia ou em territórios ocupados. Essa análise não está em qualquer canal militar antigo do YouTube. Se você quer ficar por dentro das notícias mais importantes do dia e entender por que elas são relevantes, clique no botão de se inscrever. Ainda não se sabe o que os russos atingiram em Bilyasivka, nem se era o alvo desejado. Há um aeródromo e uma zona industrial próximos ao impacto, que pode ter instalações militares, mas inicialmente parece que atingiram áreas civis agrícolas e industriais, causando apenas danos superficiais. Ainda assim, o uso do Oreshnik gerou fortes críticas dos líderes europeus. O presidente francês Emmanuel Macron condenou o ataque como sinal do impasse e beco sem saída da guerra de agressão da Rússia. O chanceler alemão Friedrich Merz classificou o ataque como uma escalada imprudente e afirmou que a Alemanha continua firmemente ao lado da Ucrânia. Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia, chamou isso de tática de intimidação política e aposta nuclear imprudente. O Oreshnik é destinado principalmente como uma arma nuclear, mas sua carga de 6 mísseis, cada um liberando 6 submunições, só pode ser usada como uma arma puramente cinética, sem ogiva alguma acoplada. Putin já afirmou anteriormente que os materiais especiais usados em sua construção queimam quase tão quente quanto a superfície do Sol, e que os mísseis poderiam penetrar profundamente em estruturas fortificadas como resultado disso. O ataque a Bilyasivka não foi nuclear. Não houve nuvem de cogumelo ou radiação, mas a ameaça nuclear citada por Kallas é clara. A Rússia alerta que o próximo ataque, Oreshnik, pode ter ogivas nucleares. Até agora, não há provas de que a Ucrânia ou outros tenham defesas aéreas para detê-lo. Mas o Oreshnik esteve longe de ser o único tipo de míssil usado durante o ataque. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os ataques usaram mísseis Oreshnik, Iskander, Kinzhal, Zircon, mísseis de cruzeiro lançados do ar, mar e solo, além de drones de ataque. Afirmaram atacar postos de comando das forças terrestres da Ucrânia, Diretoria de Inteligência do Ministério da Defesa, outros postos de comando ucranianos e infraestrutura militar não especificada. Como sempre, afirmaram que nenhum alvo civil foi atingido, mas as evidências indicam o contrário. Prédios residenciais, centros comerciais e edifícios de serviços de emergência foram atingidos. Zelensky afirmou que 4 morreram e 100 ficaram feridas ao todo. Atacaram uma instalação de abastecimento de água e destruíram quase todo o museu de Chernobyl em Kiev. O ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klimenko, chamou o ataque ao museu de um ataque deliberado à história, à memória e à verdade. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, informou que uma pessoa morreu após um prédio residencial de 9 andares em Shevchenko ser atingido e pegar fogo nos andares superiores. No mesmo distrito, um ataque perto de um abrigo antiaéreo em uma escola bloqueou a entrada com destroços, prendendo várias pessoas lá dentro. Segundo relatos, todos os distritos de Kiev sofreram danos. A única infraestrutura militar que autoridades ucranianas confirmaram como atingida foi o prédio do Comando das Forças Terrestres Ucranianas. Segundo Sergei Flash Beskresnov, conselheiro do Ministério da Defesa da Ucrânia, a instalação está sem uso desde o início da guerra. Ele confirmou que a fábrica de Luknovka, já danificada antes, foi novamente atingida. No fim, não está claro o que os russos conseguiram, além de fazer Kiev parecer o centro do apocalipse ao amanhecer. Os ucranianos aceitaram o ataque sem reação? Claro que não. A retaliação foi rápida, devastadora e continua sem parar. Na madrugada de 27 de maio, a Ucrânia atacou uma fábrica de reparo de aeronaves militares em Taganrog, Rostov. O governador Yuri Sleuzar disse que as defesas aéreas derrubaram um míssil na cidade e os destroços feriram 2 mulheres, uma em estado grave. Imagens analisadas pelo portal russo Astra indicam que o ataque ocorreu próximo à 325ª Fábrica de Reparos de Aviação, responsável pela manutenção de aeronaves militares russas, incluindo aviões de transporte AN-12 e Il-76 bombardeiros Su-24. Caças de ataque Su-25 e helicópteros Mi-8 e Mi-24. A União Europeia, os Estados Unidos e a Ucrânia sancionaram a instalação por apoiar o esforço de guerra russo. Ao norte, explosões de mísseis ucranianos atingiram a área do aeródromo militar de Baltimore, em Voronezh, onde a base abriga bombardeiros Su-34, usados pela Rússia nos ataques à Ucrânia.
O governador de Voronezh, Alexander Gushchev, afirmou que 2 alvos de alta velocidade foram destruídos sobre a cidade e que destroços danificaram estruturas civis sem causar vítimas. O canal ucraniano Ksela Nova Plus afirmou que os alvos eram mísseis de cruzeiro Storm Shadow britânicos e franceses contra a base aérea. Um vídeo online mostrou fumaça preta densa após o ataque, indicando acertos diretos, não danos por destroços. Na mesma noite, forças ucranianas atacaram novamente a cidade sitiada de Tuapser, em Krasnodar Krai. Esta é ao menos a 5ª vez que essa cidade estratégica é atingida só na primavera de 2026. A cidade abriga uma importante refinaria de petróleo e um terminal marítimo para carregar os produtos da refinaria em navios para exportação. Um ataque anterior em 1º de maio transformou temporariamente a cidade em um inferno inabitável, com o ar tão carregado de fumaça que respirar se tornou perigoso, tóxico, chuva preta com óleo e uma grande mancha, que quase um mês depois ainda não foi totalmente limpa. O ataque mais recente atingiu o terminal de petróleo e a refinaria, causando um grande incêndio. O quartel-general operacional do Krai de Krasnodar atribuiu os danos previsivelmente a destroços de drones que caíram. Na maioria das vezes, como vimos em Taganrog e Voronezh, isso é apenas um eufemismo para impacto direto. Por fim, a Crimeia ocupada também foi atacada, o que ocorre frequentemente. O governador de Sebastopol, Mikhail Razvozaev, relatou que drones ucranianos e mísseis Storm Shadow atacaram a cidade à noite, e um míssil atingiu o prédio da diretoria sul do Banco Central russo. O impacto causou incêndio no telhado e quebrou janelas e varandas de prédios residenciais próximos, sem vítimas, segundo autoridades locais. O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas defesas aéreas interceptaram e destruíram 140 drones ucranianos em 7 regiões russas e na Crimeia durante a noite, sem mencionar ataques com mísseis. Agora, a Ucrânia e o mundo se preparam para o que vem a seguir, mesmo enquanto o país, sem dúvida, planeja seu próximo ataque. Na segunda-feira, antes dos ataques ucranianos de retaliação, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou que suas forças armadas fariam ataques sistemáticos a instalações da indústria militar em Kiev e aos chamados centros de decisão. O ministério solicitou que estrangeiros e diplomatas deixassem a cidade e que moradores evitassem áreas militares e administrativas. Nem os Estados Unidos evitaram as consequências. Logo após o aviso, o ministro russo Sergei Lavrov teria ligado para o secretário de Estado Marco Rubio e dito diretamente que Washington deveria retirar os diplomatas da embaixada dos Estados Unidos em Kiev. Mas seu aviso foi amplamente ignorado. Na quarta-feira, Kaja Kallas afirmou que diplomatas da União Europeia não sairiam e que só os Estados Unidos teriam começado a evacuar a embaixada, algo prontamente negado pelos americanos. A Embaixada dos Estados Unidos segue aberta e sem alterações. Informações contrárias são falsas, publicou no X. É a mais recente de várias declarações constrangedoras de Kaja Kallas, gerando críticas crescentes da mídia e analistas. Mesmo assim, diplomatas europeus continuam no local, apesar do forte aviso russo de possível bombardeio ao distrito administrativo de Kyiv. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Syabry, chamou os avisos de Moscou de chantagem e afirmou que as ameaças não intimidariam diplomatas ocidentais em Kiev. A embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katerina Mladenova, recusou os pedidos de evacuação e afirmou que as missões ocidentais continuariam na cidade. Mas, por trás da fanfarronice, há sinais de que a Ucrânia está preocupada com quão severa pode ser a próxima leva de ataques russos. Na quarta-feira, o analista ucraniano tenente-general Ihor Romanenko disse que a Rússia acumulava mísseis balísticos e poderia lançar um grande ataque em uma semana. O ex-vice-chefe do Estado-Maior-Geral e fundador do Céu Seguro sobre a Ucrânia afirmou que a Rússia aumenta o uso de mísseis balísticos nos ataques para explorar a escassez de mísseis antibalísticos ucranianos. Na quarta-feira, Zelensky enviou uma carta aberta ao presidente Donald Trump, entregue ao Congresso pela embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Olena Stefanishina. Ele destacou a precariedade da Ucrânia diante da falta de defesas contra mísseis balísticos e pediu que os Estados Unidos acelerem o envio de mísseis interceptores Patriot. Dependemos quase totalmente dos Estados Unidos para a proteção contra mísseis balísticos. O ritmo das entregas do programa PERL não acompanha mais a ameaça atual. Peço sua ajuda para proteger o espaço aéreo da Ucrânia de mísseis russos, escreveu ele.
Não se sabe se Trump respondeu ou como responderá. Enquanto isso, blogueiros russos notaram que os ataques da semana focaram em alvos ligados à Força Aérea Russa, especialmente campos e instalações usadas para lançar mísseis contra a Ucrânia. Eles sugerem que isso pode ser uma forma de evitar ou adiar um grande ataque que, segundo Romanenko, já está acontecendo. Ninguém quer considerar uma certa pergunta, e isso faz sentido. Putin vai permitir o uso de arma nuclear tática? Os linha dura russos foram afetados pelos reveses na linha de frente pela maior capacidade ucraniana de atingir profundamente o território russo sem sofrer consequências e pelo ataque em Starobilsk. Eles pedem uma ação dura, mas é discutível se a Rússia tem poder convencional para dar um golpe esmagador em Kiev ou lidar com as consequências. Vozes como a do professor Sergei Karaganov, presidente honorário do Presídium do Conselho de Política Externa e de Defesa, pressionam há tempos para que Putin abandone restrições ao lidar com a Ucrânia, mas têm sido amplamente ignoradas por ele. A mensagem de Karaganov agora parece ganhar ressonância. Ele diz que se o arsenal nuclear da Rússia não bastar para deter agressões, o país terá que usar parte dele para restaurar a dissuasão. Ele não está só defendendo ataques à Ucrânia. Ele quer focar nos países europeus que mais apoiam a Ucrânia. Primeiro ataques simbólicos, depois possivelmente menos simbólicos, disse ele ao Veste. Putin estabeleceu repetidamente linhas vermelhas durante a guerra, apenas para permitir, de forma humilhante, que fossem cruzadas sem muita resposta. A Ucrânia e seus aliados sempre aproveitaram para aumentar as apostas, mas agora parece diferente. Putin vai novamente falhar em defender sua linha? Ou Starobilsk foi o limite, como disse Lavrov? Se a Rússia quiser e conseguir lançar um ataque devastador contra a Ucrânia, ou além, como o Ocidente reagirá? A maioria das notícias sobre a guerra Rússia-Ucrânia foca só nas linhas de frente. Há relatos frequentes sobre um lado ou outro ganhando terreno ou capturando um assentamento disputado, com analistas examinando estatísticas sobre os ganhos e perdas territoriais de cada lado. Mas essa guerra não ocorre só na linha de frente. Na verdade, há uma segunda guerra acontecendo muitos quilômetros atrás, no interior dos territórios ocupados da Ucrânia, como Kherson e Crimeia. É uma guerra que, pode-se argumentar, importa muito mais do que a luta pelo controle da linha de frente, porque tem uma influência muito maior sobre as perspectivas de vitória de cada lado a longo prazo. É uma guerra que a Rússia está perdendo, e as evidências são claras. Estradas antes seguras viraram rodovias do inferno. Linhas de suprimento antigas estão sendo cortadas. Conexões estão sendo cortadas, comboios estão sendo queimados e movimentos estão sendo sufocados por drones e mísseis, além de ataques surpresa que ninguém poderia ter previsto ou se preparado para enfrentar. Pouco a pouco, a capacidade da Rússia de alimentar as linhas de frente, abastecer sua enorme máquina militar e travar esta guerra está sendo erradicada pela Ucrânia. Esta é a guerra por trás da guerra. Para entender sua importância, é preciso antes conhecer uma regra de ouro sobre conflitos modernos. Eles não são necessariamente vencidos pelo lado que tem mais tanques, soldados ou outros recursos, mas sim pelo lado que domina a arte de movimentar esses recursos de forma eficiente. Como o lendário general americano Omar Bradley supostamente disse uma vez: amadores falam sobre estratégia, profissionais falam sobre logística. Em um conflito tão prolongado como este, a logística é tão importante quanto o poder de fogo. Para manter a pressão sobre a Ucrânia em centenas de milhas na linha de frente, a Rússia precisa mover tropas com segurança para esses territórios. Mas isso não é tudo. Ela também precisa transportar outros suprimentos importantes, como armas e munição. Equipes de reparo devem acessar onde tanques e blindados foram danificados e equipes médicas precisam entrar em áreas perigosas para evacuar soldados feridos. O combustível deve chegar sempre à linha de frente para que as equipes de assalto russas mantenham seus veículos ativos e executem seus planos. Por trás de cada força na linha de frente, existe uma rede logística e de suprimentos ampla e complexa para sustentá-la. E se essa rede colapsar ou até mesmo for interrompida, todo o resto desmorona ao redor dela. Sem essas linhas de suprimento para sustentá-lo, qualquer exército se torna dramaticamente mais fraco, abrindo oportunidades para que seu oponente contra-ataque. É por isso que, mesmo que os combates na linha de frente sejam importantes e as estatísticas de controle territorial também importem, essa guerra não é mais apenas sobre qual lado controla quais pedaços de terra.
Agora, entrando em seu 5º ano, está se tornando cada vez mais uma questão de qual lado consegue realmente sustentar suas operações e resistir por mais tempo que o outro. Tornou-se um conflito de resistência, e a Ucrânia entende isso. Ela entende que não precisa destruir todos os tanques russos, basta impedir que tenham combustível para se mover. Ela não precisa matar cada soldado russo se puder cortar as linhas que os mantêm alimentados. E assim, mudou o foco de atacar unidades individuais no campo de batalha para atacar o sistema geral que as alimenta e conecta. É uma mudança que pode se mostrar decisiva, pois a logística já determinou o sucesso ou fracasso até dos exércitos mais fortes ao longo da história. Napoleão Bonaparte, famoso imperador francês, aprendeu de forma difícil a importância da logística ao marchar com seu exército para a Rússia, esperando vitória rápida. Afinal, ele reuniu uma das forças de combate mais poderosas que a Europa, ou até o mundo, já viu. Mas quanto mais seu exército avançava para dentro da Rússia, maior era a pressão sobre suas linhas de suprimento. Eventualmente, essas linhas foram simplesmente esticadas além do limite e inevitavelmente se romperam. Os suprimentos de comida começaram a diminuir. O envio de munição para a linha de frente não era rápido o suficiente. Os cavalos morriam e as condições rigorosas do inverno tornavam tudo mais difícil. Os alemães viveram situação parecida na Segunda Guerra Mundial. Novamente na Rússia, as forças nazistas avançaram rápido pelo território soviético, confiando que a Blitzkrieg, baseada em velocidade e impulso, superaria o inimigo. Quanto mais avançavam, mais difícil era manter as linhas de suprimento. Até a força militar mais temida do mundo teve que levantar a bandeira branca em Stalingrado. Mesmo hoje, a logística ainda é fundamental para exércitos bem-sucedidos. O sucesso dos Estados Unidos durante a Operação Tempestade no deserto, por exemplo, não se deveu apenas ao fato de terem tropas mais bem treinadas e equipamentos superiores. Isso ocorreu porque as forças dos Estados Unidos descobriram formas mais eficazes e inteligentes de transportar grandes quantidades de combustível, munição e outros suprimentos, mesmo em condições difíceis do deserto. Conflitos modernos como este e a guerra na Ucrânia consomem recursos rapidamente, tornando logística e cadeias de suprimentos mais essenciais do que nunca. Para pressionar na linha de frente e manter o controle dos territórios conquistados, a Rússia precisou construir e depender de uma complexa rede de centros ferroviários, depósitos, comboios, posto de comando e corredores de transporte. E esses são exatamente os alvos que a Ucrânia está determinada a destruir. Nas últimas semanas e meses, ocorreram vários ataques bem-sucedidos em todo o território ocupado e até além, visando os principais nós logísticos da Rússia. Depósitos de munição foram incendiados, centros ferroviários foram destruídos. Redes rodoviárias ficaram sob cerco de drones ucranianos, pairando acima, vasculhando o solo, apenas esperando o primeiro sinal de um comboio russo aparecer para então lançar fogo sobre ele. Mas a Ucrânia não vai parar aí. Está pronta para aumentar a pressão, com o ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, anunciando uma campanha de bloqueio logístico em 27 de maio. Em sua conta oficial no Telegram, Fedorov anunciou um programa em 2 etapas para ampliar ataques de médio alcance e destruir as capacidades russas em profundidade operacional. Devemos aumentar a pressão na retaguarda russa e impedir que realizem operações de assalto ativas. A fase inicial do bloqueio logístico foca apenas no financiamento. O Ministério da Defesa da Ucrânia está injetando impressionantes 5 bilhões de hryvnias ucranianas, que serão usados para adquirir armas de ataque de médio alcance mais impactantes para atingir nós logísticos russos a muitos quilômetros atrás das linhas de frente. Essas armas incluem drones como FP2, Hornet e Bulava, que são capazes de percorrer distâncias maiores e permanecer no ar por mais tempo do que outros modelos. Alguns ostentam alcances operacionais de até 200 km ou 125 milhas. Eles geralmente operam de forma autônoma em território inimigo, usando suas inteligências artificiais para vasculhar o terreno e identificar alvos, sem depender de pilotos humanos. Mais unidades da Ucrânia em breve receberão essas armas, mas não todas. Fedorov disse que o ministério usa um sistema de recompensas, dando só às melhores brigadas as armas mais modernas. Os fundos irão para brigadas e unidades mais eficazes, conforme o sistema E-Point, especializadas em destruir o inimigo em profundidade e com melhores resultados nessa área.
As primeiras unidades já receberam fundos e iniciaram a aquisição direta. É uma decisão lógica. Armas de ataque de médio alcance custam mais para serem fabricadas do que drones FPV mais baratos, e a Ucrânia não tem recursos ilimitados. Sempre operou de forma engenhosa, usando os recursos à sua disposição com cuidado e consideração para garantir que nada seja desperdiçado. Portanto, não faria muito sentido distribuir essas armas para unidades que não necessariamente conseguiriam aproveitá-las ao máximo. Ao entregar armas às brigadas de melhor desempenho, a Ucrânia aumenta suas chances de ataques bem-sucedidos contra a Rússia e torna o bloqueio logístico mais eficaz. Fedorov também explicou a segunda fase do programa. Lançamos licitações centralizadas para adquirir um grande lote de armas de médio alcance. Licitações abertas envolvem não só agilidade e aumento da produção, mas também competição entre fabricantes, redução de riscos de corrupção, transparência e uso eficiente de recursos públicos. Em outras palavras, a primeira fase é sobre o aqui e agora. Trata-se de entregar armas às brigadas que precisam delas para manter a pressão sobre o inimigo. Já a segunda fase é mais a longo prazo. O objetivo é expandir nacionalmente o sistema para acelerar a produção de drones de ataque médio, estimular a competição entre fabricantes e padronizar aquisições, permitindo disponibilizar mais dessas armas nos próximos meses e anos. Antes de explicarmos sua importância e impacto no campo de batalha, você assiste ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora! Fedorov espera que a Ucrânia veja logo os benefícios do programa, destacando que neste verão, os resultados da aquisição centralizada de capacidades de ataque de médio alcance serão sentidos na linha de frente. O inimigo não se sentirá mais seguro, mesmo longe da linha de combate. Há fortes evidências de que a Rússia já sofre com os efeitos devastadores dos ataques de médio alcance de Kiev. Como o próprio Fedorov observa, o custo do avanço para os russos segue aumentando. Ele continua explicando que, em outubro de 2025, a Rússia estava perdendo, em média, cerca de 67 soldados para cada quilômetro quadrado de território conquistado. Em abril deste ano, esse número quase triplicou, chegando a 179 perdas por quilômetro quadrado. O ministro afirma que a Rússia enfrenta perdas recordes, com mais de 35 mil soldados mortos ou gravemente feridos por mês, e que seguimos acelerando o ritmo. Ele destaca que a Ucrânia quadruplicou a destruição da logística, armazéns, equipamentos, postos de comando e rotas de suprimento inimigos nos últimos meses, com efeitos visíveis. Quanto mais a logística russa é destruída, menos ataques ocorrem na linha de batalha LBZ. Fedorov cita dois motivos principais para isso. Primeiro, o fato de que a Ucrânia ajustou sua estratégia para focar mais fortemente em alvos que estão mais afastados da linha de frente. Em segundo lugar, a Rússia perdeu o acesso ao Starlink, que auxiliava suas tropas no uso de drones, comunicação e coordenação no campo de batalha. Sem essa tecnologia, as forças russas avançam às cegas por zonas mortais na linha de frente, enquanto o caos se instala atrás delas. Isso é mais evidente nas regiões do sul ocupadas da Ucrânia, especialmente na porção sul de Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Lá, a Rússia depende há anos de uma seleção relativamente pequena de linhas de suprimento, transformando o que antes eram rodovias ucranianas em rotas para comboios militares. Durante anos se safou disso, pois as rotas eram distantes demais para a Ucrânia atingi-las com eficácia. Mesmo que conseguisse realizar um ataque ocasional de vez em quando, simplesmente não tinha a tecnologia para fazer isso com regularidade. Mas tudo isso mudou. A Ucrânia agora possui tecnologia e armas para atacar esses locais, e as utiliza com grande efeito. Em Donetsk, a Brigada Azov do 1º Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia revelou que seus drones de longo alcance estão controlando ativamente as rotas de suprimento russas sob fogo. Mais especificamente, eles estão mirando em duas estradas principais que levam à cidade ucraniana de Mariupol. Uma estrada vai até Taganrog, cidade portuária russa a leste, e a outra segue ao norte, em Donetsk, até Volnovakha. Essas rotas integram o corredor terrestre que conecta a Rússia à Crimeia ocupada, atravessando várias regiões ocupadas. É uma passagem vital para o Kremlin transportar alimentos, munição e outros suprimentos para a península da Crimeia, especialmente agora, quando todas as outras rotas foram destruídas ou consideradas perigosas demais para serem usadas. A Brigada Azov divulgou em 25 de maio imagens de drones monitorando o tráfego,
identificando veículos militares russos e atingindo-os com facilidade. Na legenda, Azov escreveu: Azov patrulha a fronteira de Mariupol. O território ucraniano deve estar livre de tropas russas. A forma mais segura de fazer isso é aproximar a zona sanitária da logística inimiga, da Rússia e da Crimeia ocupada. A unidade concluiu: não haverá mais uma região segura na área do Mar de Azov para os ocupantes. Se essa evidência indica algo, eles estão certos. Com mais drones ucranianos nessas rodovias, logo pode ficar arriscado demais para a Rússia usá-las. Isso deixará o Kremlin sem opções para transportar suprimentos à Crimeia, atualmente sob forte cerco, enquanto drones e mísseis da Ucrânia destroem as defesas aéreas e instalações militares restantes. Isso ocorre não só em Donetsk, mas também em outros territórios ocupados. Mais ou menos na mesma época, enquanto Azov compartilhava seu controle sobre as rodovias que levam a Mariupol, outra brigada ucraniana, a 412ª, ou Brigada Nêmesis para ser exato, também revelou que autoridades russas haviam decidido fechar uma de suas principais rotas logísticas que atravessam o sul da Ucrânia. A rodovia R-280, que o Kremlin chamava de Rota Novorossia, se estende pelas cidades ocupadas de Mariupol até Melitopol, em Zaporíjia, e Simferópol, na Crimeia. É o trecho final do corredor terrestre da Crimeia e a parte mais crucial da logística do Kremlin, pois não há estradas alternativas para a Rússia levar suprimentos de um ponto a outro. As forças do Kremlin dependem dela para transportar equipamentos militares e suprimentos para o oeste. Isso mudou quando a Brigada Nêmesis lançou um novo drone de ataque secreto, inédito publicamente, que, segundo relatos, tem sido altamente eficaz atrás das linhas inimigas, destruindo dezenas de caminhões e caminhões-tanque russos. No Telegram, Nêmesis relatou: as grandes perdas levaram o comando russo e autoridades de ocupação a limitar o trânsito de equipamentos pesados na rodovia Novorossia. As tentativas do inimigo de usar estradas de terra e trilhas para desviar são inúteis. Drones ucranianos detectam e eliminam alvos com sucesso em qualquer terreno. Isso se refere a imagens e vídeos que circularam nas redes sociais, mostrando as principais estradas que saem de Mariupol, cobertas por restos de veículos militares queimados e chassis de tanques fumegantes, comprovando sem dúvidas que essas rotas deixaram de ser seguras para os russos. Como observa o Nemesis Post, mesmo que a Rússia tenha tentado usar trilhas alternativas de terra e rotas fora de estrada para manter o suprimento em movimento, os drones ucranianos não têm nenhuma dificuldade em localizá-los e destruí-los onde quer que estejam. Logicamente, a Rússia deveria ser capaz de fazer algo a respeito de tudo isso. Ela afirma ser a segunda melhor força militar do mundo. Ela se gaba de suas defesas aéreas de última geração. Ela investe bilhões de dólares anualmente em suas forças armadas. No entanto, as próprias linhas de suprimento que ela afirma controlar estão rapidamente se transformando em cemitérios de veículos. Enquanto nacionalistas russos radicais e blogueiros Z pedem ao Kremlin redes ou medidas antidrones nessas estradas, elas seguem sob ataque aéreo. Isso provavelmente se deve ao fato de que a Ucrânia não está apenas focando em atacar as rotas em si, mas também as várias defesas ao redor delas. Kyle Glenn, do Centro de Resiliência da Informação, revelou que ataques ucranianos contra defesas aéreas e equipamentos de guerra eletrônica russos aumentaram 300% em março e abril deste ano, com cerca de 80 sistemas como alvo. Muitos são caros e difíceis de substituir. E toda vez que a Rússia perde um sistema de defesa, fica ainda mais fácil para a Ucrânia atingir a Rússia novamente, com ainda mais força do que antes. Como Blaine aponta, o risco para a Rússia é que a perda de sistemas de defesa aérea cause uma falha em cascata, tornando os ataques de drones ucranianos mais eficazes. Isso não vai parar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou em 5 de maio no X. O número de ataques de médio alcance também aumentou significativamente. Agora há o dobro de ataques a distâncias superiores a 20 km em comparação com março, e 4 vezes mais em comparação com fevereiro. E haverá ainda mais. Esta é uma área prioritária. Como resultado, as unidades russas já sentem pressão, assim como as forças de Napoleão e dos nazistas décadas atrás. Eles começaram a transferir ativos importantes, como depósitos de munição e postos de comando, para longe das linhas de frente. Isso é uma faca de dois gumes. Pode ajudar a manter esses locais mais seguros, mas complica a logística, pois os suprimentos percorrem distâncias maiores.
Com drones ucranianos cada vez melhores em percorrer grandes distâncias, talvez não faça diferença o quão longe a Rússia mova seus postos de comando e suprimento. Todos serão logo localizados e destruídos pelo exército de Vants de Kiev, que evolui rápido. Jornalistas russos já percebem a crise iminente. O correspondente de guerra Dmitry Steshin alerta que, sem medidas urgentes, a logística entrará em colapso nos próximos meses. É exatamente nisso que a Ucrânia está apostando. Quando o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, ele estava confiante de que sua chamada Operação Militar Especial teria sucesso. É fácil entender o porquê. Putin dispunha do maior exército, da economia mais forte e de um suprimento quase inesgotável de soldados e equipamentos militares para cumprir a missão. Porém, com o prolongamento da guerra ano após ano, os recursos do Kremlin foram se esgotando. Tanques e veículos de infantaria destruídos. As frotas encolheram, as defesas diminuíram. E agora, finalmente, Putin está ficando sem, talvez, o recurso militar mais vital de todos: pessoas. E sem pessoas dispostas a colocar capacetes, calçar as botas e marchar para zonas de morte temíveis na linha de frente, arriscando suas vidas pela glória da pátria, a Rússia não tem nenhuma chance de vencer esta guerra. Putin nunca previu isso. Quando a guerra começou, a Rússia tinha um dos maiores exércitos do mundo, com cerca de 900 mil militares na ativa e centenas de milhares de paramilitares na reserva. Já o exército da Ucrânia contava com menos de 200 mil soldados. Tendências históricas indicam que invasores sofrem mais baixas que defensores por vários motivos. Então, comandantes russos provavelmente já esperavam algumas perdas. Mas eles não poderiam ter imaginado a dimensão das baixas que aguardavam seu exército. À medida que a Ucrânia desafiava as probabilidades e demonstrava uma resiliência notável, as perdas da Rússia começaram a aumentar. No início da guerra, o Kremlin teve milhares de baixas mensais. Em 2023, esse número havia subido para cerca de 15 a 20 mil. Em 2024, esse número ultrapassou a marca de 30 mil, chegando até a superar 40 mil brevemente no final do ano. Em 2025, ocorreram perdas igualmente devastadoras, com uma média de cerca de 30 mil por mês, e isso continuou até 2026. Para colocar esse número em perspectiva, durante a Guerra Soviética no Afeganistão, que ocorreu de 1979 a 1989, os soviéticos perderam entre 15 e 20 mil soldados no total, ao longo de quase uma década. Agora, a Rússia perde mais do que isso a cada mês. No total, estima-se que tenha sofrido mais de 1.300.000 baixas, com cerca de 500 mil mortos e quase 1 milhão de feridos. Esse número é mais de 5 vezes maior que todas as perdas do país em guerras russas e soviéticas, desde a Segunda Guerra, incluindo Afeganistão e as duas da Chechênia. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia teve mais perdas que qualquer grande potência em guerras desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, talvez o fato mais impressionante de todos seja que essas perdas horríveis foram, na verdade, consideradas sustentáveis aos olhos de Putin e seus comparsas do Kremlin durante os primeiros anos do conflito. Não importava que dezenas de milhares de soldados russos voltavam para casa em sacos de cadáveres. Não importava que irmãos, filhos, maridos e pais fossem massacrados ou sofressem ferimentos que mudariam suas vidas para sempre. Não importava porque o exército ainda estava avançando, embora bem devagar na maioria das áreas, e sempre havia mais recrutas prontos e esperando para repor as fileiras. Na verdade, o exército russo conseguiu ficar ainda maior durante os primeiros anos da guerra, graças a uma mobilização parcial em 2022 e a um grande investimento em recrutamento nos anos seguintes. Muitos homens aptos de todo o país se alistaram voluntariamente para lutar na Ucrânia. A maioria foi levada a acreditar que a guerra terminaria rapidamente, ou que só precisariam servir por alguns meses antes de arrumar as malas e voltar para casa. Muitos foram levados a acreditar que poderiam ganhar dinheiro fácil ao se alistar e servir em algum lugar relativamente seguro, longe da linha de frente, e depois retornar para casa e aproveitar o que conquistaram. Enquanto isso, alguns foram chantageados ou forçados a se alistar, com recrutadores russos usando táticas desonestas, pressionando minorias étnicas e ameaçando deportação a quem recusasse contratos. Os métodos não importavam. Enquanto soldados suficientes ingressassem no exército para suprir as baixas, o Kremlin podia manter seu ataque à Ucrânia.
mas isso era insustentável a longo prazo. Mesmo em um país com mais de 140 milhões de habitantes, há apenas um número limitado de pessoas realmente dispostas e prontas para entrar na briga. E quanto mais o tempo passava, mais esses mesmos indivíduos começavam a perceber que, se se alistassem, provavelmente estariam assinando sua própria sentença de morte no processo. O recrutamento ficou mais difícil e a Rússia mais desesperada. Foi além da chantagem, tirando estupradores e assassinos de suas celas e oferecendo-lhes a liberdade se concordassem em passar um ano na linha de frente. Enviou pessoas com doenças debilitantes e terminais para o combate. Começou novas campanhas de marketing militar cheias de mentiras e propaganda, voltadas para enganar estudantes em dificuldades a irem para a guerra, dizendo que seria como jogar um videogame e prometendo que poderiam servir com segurança longe das linhas de frente. Passou a ordenar que escolas e empresas procurassem ativamente estudantes e funcionários e os fizessem assinar contratos militares. Chegou a usar sua influência em toda a África para enganar milhares de pessoas de outros países a lutarem em uma guerra que não lhes dizia respeito, arriscando a vida por um país que não se importava com elas. No campo de batalha, os comandantes russos ficaram mais implacáveis e brutais com as tropas, torturando, espancando e explorando quem mostrava qualquer sinal de deserção. Mas nada disso foi suficiente para conter o fluxo de baixas e impedir que o exército russo começasse, lenta mas seguramente, a encolher. Os números provam isso. Em dezembro de 2025, pela primeira vez desde o início da guerra, a Rússia perdeu oficialmente mais tropas do que conseguiu recrutar, com 22 mil novos soldados recrutados ou mobilizados, em comparação com mais de 30 mil baixas confirmadas. Os otimistas achavam que seria o início de algo especial. Pessimistas temiam que fosse só um caso isolado, um evento raro a ser comemorado, mas sem grande impacto duradouro. Então chegou janeiro de 2026 e a mesma coisa aconteceu. E novamente, em fevereiro, março e abril. Por 5 meses seguidos, as baixas russas superaram os recrutamentos. Isso não foi um caso isolado, foi uma tendência, e agora está se tornando uma tendência para a qual a Rússia está tendo dificuldades em encontrar respostas, já que suas estratégias de recrutamento não conseguem gerar resultados suficientes e suas táticas de campo de batalha continuam causando perdas devastadoras. Em fevereiro de 2026, no 4º aniversário da invasão, a The Economist publicou uma modelagem das baixas russas, concluindo que o país teve tantas perdas nos 12 meses anteriores quanto nos 3 primeiros anos juntos. Em outras palavras, as perdas estão disparando, bem no momento em que o recrutamento começa a diminuir. É um desastre para o Kremlin, e com estimativas de cerca de 1.000 soldados russos eliminados por dia, entre mortos, feridos ou capturados, o exército quase certamente vai enfraquecer e encolher quanto mais a guerra durar. O cenário piora para Putin ao comparar as baixas do país com as da Ucrânia. No começo, a Ucrânia sofreu perdas sérias. Os primeiros meses foram brutais para as forças de Kiev, que enfrentavam o peso e a ferocidade da invasão russa. Com inimigos atacando de todos os lados, soldados e voluntários civis ucranianos lutaram para resistir. A fracassada contraofensiva do país em 2023 foi outro ponto baixo, causando muitas mortes e feridos. Com o avanço da guerra, a Ucrânia conseguiu reduzir suas perdas. Ela passou a focar mais na guerra com drones. Recebeu ajuda crucial de aliados ocidentais, e seus comandantes adaptaram táticas, otimizando recursos e evitando seguir o manual do Kremlin de tratar soldados como carne de canhão. Como resultado, as fases mais recentes da guerra foram significativamente melhores para a Ucrânia, com uma redução no número de baixas por mês. De certa forma, os dois países seguiram caminhos completamente opostos. A Ucrânia começou mal na guerra, mas melhorou ao longo do tempo, enquanto a Rússia, que começou forte, teve uma queda significativa. O que isso significa para a próxima fase da guerra? Antes de continuarmos, há mais conteúdo. Se estiver gostando do programa militar, inscreva-se. Diante de perdas graves e dificuldades de recrutamento, muitos líderes perceberiam que é momento de deixar o orgulho de lado e considerar negociações de cessar-fogo ou repensar seus objetivos militares. Mas esse não é o jeito de Vladimir Putin.
Segundo muitos relatos e funcionários do Kremlin que falaram anonimamente a jornalistas ocidentais, o presidente russo segue decidido a tomar o Donbass e manter a guerra nos próximos tempos. Um dos funcionários chegou a afirmar que eles têm pressionado Vladimir Putin para simplesmente encerrar a guerra e ficar com o território conquistado até agora. Segundo eles, porém, ele continua dizendo: "Não, eu não posso ceder nisso." Putin parece acreditar que o Donbass pode ser totalmente capturado até o outono. Os dados, porém, sugerem o contrário. Porque as forças russas não estão apenas perdendo homens em grandes quantidades, elas também estão tendo enormes dificuldades para conquistar território com qualquer tipo de rapidez. De acordo com dados do Instituto para o Estudo da Guerra, por exemplo, as forças russas capturaram cerca de 220 quilômetros quadrados, ou 85 milhas quadradas, em 2026 até agora. Isso é aproximadamente do mesmo tamanho que a cidade de Seattle. Em resposta, a Ucrânia conseguiu reconquistar cerca de 189 quilômetros quadrados, ou 73 milhas quadradas. Isso representa para a Rússia um ganho líquido de só 31 quilômetros quadrados, 12 milhas quadradas, em 2026, praticamente insignificante. E o pior de tudo é que a Rússia pagou um preço exorbitante por esse nada. Estima-se que mais de 300 soldados russos morreram ou ficaram gravemente feridos por quilômetro quadrado de terra conquistado no Donbass neste ano. E o número de mortes está realmente se tornando significativamente maior do que o número de feridos. Isso é uma péssima notícia para o Kremlin. Isso é praticamente sem precedentes. Normalmente, na guerra moderna, as baixas costumam ser compostas principalmente por soldados feridos. Geralmente, para cada soldado morto, há 3 feridos. Em alguns casos, a proporção é ainda maior. No Iraque, por exemplo, os Estados Unidos tiveram cerca de 7 soldados feridos para cada morte, o que significa que a grande maioria das baixas do país não foram mortes, mas sim ferimentos, com muitos desses soldados eventualmente conseguindo se recuperar total ou parcialmente e voltar para casa com suas famílias. Na Rússia, a proporção foi invertida. Por anos, as táticas de moedor de carne do país causaram mortes acima da média, com cerca de 2 russos feridos para cada morto. Mas, segundo relatórios recentes, a Rússia agora teria 2 mortes para cada ferido, com fontes ucranianas afirmando que 62% das baixas russas são mortes e 38% feridos. Essa é uma das taxas de mortos para feridos mais letais da história recente. Os oficiais ucranianos têm muitos motivos para exagerar ou escolher estatísticas que favorecem sua agenda. Mas há uma quantidade cada vez maior de evidências convincentes para apoiar suas afirmações, e tudo se resume a uma única coisa: drones. A guerra entre Rússia e Ucrânia, de muitas maneiras, se tornou uma guerra de drones. As linhas de frente estão absolutamente saturadas com veículos aéreos não tripulados ou VANTs. Eles voam pelos céus, vasculhando o solo em busca de qualquer sinal de vida, antes de atacar com precisão e impunidade qualquer alvo inimigo que encontrarem. Eles operam não só na linha de frente, mas também a vários quilômetros de cada lado dela. Assim, para as tropas russas, virou quase um cara ou coroa chegar inteiros à linha de frente. Aos poucos sortudos que chegam, mais drones os aguardam para abater. Muitos morrem imediatamente nas explosões causadas por drones kamikaze. De certo modo, eles são sortudos. Porque aqueles que ficam feridos, muitas vezes ficam simplesmente presos na terra de ninguém, sangrando lentamente por causa dos ferimentos, sem poder receber ajuda ou ser evacuados. Porque médicos russos também precisam cruzar esses territórios perigosos, evitando enxames de drones, só para chegar perto o suficiente para prestar qualquer tipo de assistência aos seus companheiros feridos. Como destaca Phillips O'Brien, professor de estudos estratégicos e chefe da Escola de Relações Internacionais da Universidade de St. Andrews, se os ucranianos matam 2 soldados russos para cada um ferido, isso seria notável em uma guerra. Isso não me parece implausível devido à precisão dos drones FPV e ao fato de o campo de batalha dificultar a evacuação dos feridos. Esse problema não se limita só à Rússia. A Ucrânia enfrenta drones inimigos nas linhas de frente. Ela também precisa se preocupar com como evacuar soldados feridos sem arriscar outras vidas. Mas, ao contrário da Rússia, que persiste com as mesmas táticas teimosas e desperdiçadoras, tratando suas tropas como pedaços de carne em vez de seres humanos, a Ucrânia se adaptou.
Ela encontrou soluções mais inteligentes para seus desafios, como usar veículos terrestres não tripulados em evacuações. A Ucrânia superou a Rússia na corrida dos drones, criando um arsenal de vantes mais diversificado e eficaz para enganar e sobrecarregar o adversário. Essa é a maior e mais importante diferença entre os dois lados. A Rússia percebe os problemas, mas não procura soluções, apenas envia mais homens e espera que sumam. A Ucrânia identifica problemas e contramaneiras de resolvê-los, sempre procurando se aprimorar, ganhar eficiência e reduzir perdas. E o que tudo isso significa daqui para frente é que as tendências que vimos até agora, em 2026, provavelmente vão continuar. A Rússia seguirá perdendo mais de 30 mil soldados por mês. Na verdade, os líderes militares da Ucrânia estão ansiosos para aumentar ainda mais esse número, chegando a 40 ou até 50 mil até o final do ano. Se eles conseguirem chegar perto dessa meta, será devastador para o Kremlin. A Rússia provavelmente seguirá enfrentando dificuldades para recrutar soldados suficientes para repor suas baixas, e a razão disso é clara. O povo russo foi facilmente enganado no início da guerra, mas após 4 anos e muitos fracassos, muitos agora veem claramente as mentiras do Kremlin. Eles sabem que a guerra virou um desastre, e muitos não querem participar disso. Mesmo aqueles que se alistam não são exatamente os melhores dos melhores. Muitas vezes, são pessoas de comunidades de minorias étnicas que se sentiram pressionadas a lutar, pessoas que estão doentes ou têm antecedentes criminais. Pessoas de outros países que nem sequer falam uma palavra de russo. Ou pessoas que sentiram que não tinham outra escolha, mas não têm nenhum tipo de experiência ou treinamento militar digno de nota. Assim, ao chegarem à Ucrânia, a maioria continuará morrendo, juntando-se aos milhares de compatriotas que já caíram antes. Assim, o exército russo ficará cada vez menor e mais fraco, e Putin só poderia evitar esse declínio com uma mobilização em massa, que seria recebida com extrema raiva pelo público. Com a popularidade de Putin em queda livre, ele realmente não pode correr o risco de provocar ainda mais a ira do público, ficando preso entre a cruz e a espada, sem uma rota de fuga óbvia. Com o exército mais fraco, o progresso deve seguir estagnado nas linhas de frente, com poucos avanços territoriais em troca de milhares de vidas. Isso pode abrir oportunidades para as forças ucranianas explorarem. Com o inimigo enfraquecido, eles podem recapturar mais território, afastar ainda mais os russos e frustrar as esperanças de Putin de conquistar o Donbass até o fim do ano. Também é importante notar que a Ucrânia enfrenta problemas. Lawrence Friedman, professor de estudos de guerra no King's College London, afirmou que, apesar dos problemas crescentes da Rússia, a Ucrânia também enfrenta questões sérias. O maior problema é que Kiev não consegue recrutar tropas suficientes, deixando a linha de frente porosa e patrulhada, principalmente por drones. Ambos enfrentam desafios de recrutamento. Se a Ucrânia não conseguir soldados, pode ter dificuldades para avançar na linha de frente. No geral, a Rússia enfrenta problemas muito maiores e mais numerosos que a Ucrânia atualmente. Suas perdas são enormes, seu progresso é lento, sua economia está em crise, sua liderança está em turbulência, seus aliados a abandonaram. E o homem que comanda tudo isso, Putin em pessoa, parece cada vez mais desconectado da realidade. 500 mil de seu povo já morreram, e ele parece não ter nenhum escrúpulo em sacrificar centenas de milhares a mais. Resta saber até quando o restante da Rússia vai tolerar isso. No verão de 2025, especialistas militares do mundo todo especularam que, em sua guerra com a Ucrânia, a Rússia em breve seria capaz de lançar 1000 ou mais drones de longo alcance contra seu inimigo todas as noites. O general Christian Freuding, chefe de planejamento do Ministério da Defesa da Alemanha, o major Robert Brovd, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, e o Instituto para o Estudo da Guerra especularam que a Rússia pode atingir esse número até novembro. Mas a ameaça nunca se concretizou. Em vez disso, aconteceu o oposto. Não foi a Rússia, mas a Ucrânia que aumentou drasticamente o número de ataques noturnos de longo alcance, e um acerto de contas pode aguardar o pressionado presidente Vladimir Putin. O ataque em grande escala da Ucrânia a Moscou e a outras 13 regiões nos dias 16 e 17 de maio foi um dos maiores e mais significativos contra a capital russa. Para muitos russos, isso trouxe a guerra para casa de uma forma sem precedentes. Para o regime, provocou uma corrida frenética para tentar prever o que vem a seguir.
a ameaça de ataques ainda maiores e com muito mais frequência. Confira como as sanções do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky contra Moscou geraram grande repercussão e devem impactar os próximos acontecimentos. Deve dar satisfação a Frodin e Brovdi saber que suas previsões de que enxames de 1000 drones russos aterrorizariam a Ucrânia todas as noites em poucos meses se mostraram muito exageradas. A Rússia só alcançou esse número uma vez e ainda é debatido. Nas noites de 14 e 15 de maio, a Rússia lançou mais de 1.560 drones contra a Ucrânia, com a maior parte do ataque ocorrendo durante a noite de 14 de maio. O número de drones de ataque noturnos aumentou desde janeiro, mas ainda está longe de 1000 por noite. Uma média de 143 foi lançada naquele mês, seguida por uma média de 180 em fevereiro, 197 em março e 240 em abril. A média diária parece que vai cair para cerca de 185 durante maio, com a Rússia aparentemente agora acumulando drones para ataques em massa mais espaçados, em vez de atacar com tudo todas as noites. Mas isso está bem distante das previsões iniciais, ainda mais porque os ataques de longo alcance da Ucrânia têm crescido rapidamente. Agora, quem teme ataques regulares com 1000 drones não são mais os ucranianos, mas os russos. Esse número ainda pode estar distante, mas é indiscutível que a diferença entre a quantidade de drones ucranianos lançados contra a Rússia e vice-versa está diminuindo rapidamente. Durante 2025, os ataques de longo alcance ucranianos aumentaram 5 vezes. Em março, eles não só igualaram, mas superaram a média diária de ataques russos, ultrapassando 230 por dia. O número de drones lançados agora é importante. Mesmo abatidos, eles consomem mísseis de defesa aérea valiosos e limitados. Como a Ucrânia, a Rússia diz abater mais de 90% dos drones. Ao contrário da Ucrânia, a Rússia ainda usa principalmente mísseis de defesa aérea para derrubar drones ucranianos de longo alcance. E como veremos, eles não são fáceis de obter. Mais relevante que o número de drones abatidos é o alcance dos alvos atingidos e quantos conseguem passar e acertar seus objetivos. Nesses dois pontos, a Ucrânia tem aumentado de forma impressionante a eficácia de seus ataques. Drones ucranianos agora causam danos frequentes em Moscou. Agora, não é nada incomum neste planeta que a riqueza e o poder de uma nação estejam concentrados em sua capital e arredores. Mas Moscou e a Rússia são um caso especial. Como explica a autora e analista nascida na Rússia e radicada nos Estados Unidos, Elvira Bag, em um ensaio recente, Moscou é literalmente o coração político e emocional da Rússia. Por anos, as regiões de fronteira estiveram mais próximas da guerra. Belgorod, Kursk, Briansk e outras ouviram explosões, viram incêndios, lidaram com evacuações e viram a linha de frente se aproximar psicologicamente. Para eles, a guerra nunca foi apenas algo abstrato, ela escreve. Na Rússia, as regiões não têm voz no governo, ele continua. Todo o poder se concentra em Moscou. Nesse sistema, o sofrimento da periferia vira ruído de fundo. Quando drones entram no espaço aéreo de Moscou, o equilíbrio emocional muda, pois Moscou deveria ser o refúgio seguro. Como o grande ataque da Ucrânia a Moscou no início do mês demonstra claramente, esse quarto seguro não é mais seguro, e isso muda tudo para os moscovitas, russos de outras regiões e para a liderança. Para comprovar que os ataques da Ucrânia a Moscou mudaram o status quo na Rússia, basta ver o anúncio desta semana da Organização Pública Interregional Russa de Pilotos e Proprietários de Aeronaves, a AOPA. De acordo com esse anúncio, em apenas alguns dias no início de junho, todos os voos de aeronaves civis a altitudes abaixo de 16.732 pés serão completamente proibidos na Zona Aérea de Moscou, ou FIR. A zona de exclusão aérea vai até a fronteira com Belarus. A FIR São Petersburgo a oeste, a FIR São Petersburgo ao norte, a FIR Ekaterimburgo a nordeste, a FIR Samara a leste e sudeste, e ao regime temporário estabelecido no sul da Federação Russa. Poucos russos achariam esse resultado possível há um ano. O espaço aéreo sobre Moscou e o centro da Rússia foi fechado para voos de baixa altitude por tempo indeterminado. Exceto na decolagem e pouso, a altitude indicada garante que jatos de passageiros cruzem com segurança a zona de exclusão aérea. Jatos de passageiros civis geralmente voam entre 30.000 e 42.000 pés por maior eficiência de combustível, evitar mau tempo e garantir mais segurança. Porém, a zona de exclusão aérea não visava limitar esses aviões.
Há exceções à proibição de voo para voos regulares e fretados de passageiros entre aeroportos. As restrições não se aplicam a evacuações médicas, aviação sanitária, trabalhos químicos aéreos, monitoramento de infraestrutura e voos com contratos do governo. As medidas visam liberar o espaço aéreo para facilitar a ação das defesas aéreas russas contra drones ucranianos. Os drones ucranianos normalmente voam abaixo dos 16.700 pés. A maioria dos drones ucranianos de ataque de longo alcance, como o Firepoint FP1, FP1, RS-1 BARS e o modificado UJ-22 Airborne, opera entre 1.600 e 9.800 pés, bem abaixo da altitude limite. Voar em altitudes mais baixas permite aos drones evitar o radar e escapar de defesas aéreas de alta altitude, como S-400 e S-300. Isso obriga a Rússia a depender mais de sistemas de curto alcance como Pantsir e Tor, além da detecção visual, que são bem menos eficazes contra enxames de drones. Isso é um grande problema para a Rússia, pois seu sistema de defesa aérea em camadas foi bastante degradado e piora a cada ataque da Ucrânia. O problema das defesas aéreas degradadas não afeta só a Rússia. Uma das lições mais importantes da guerra na Ucrânia é que sistemas tradicionais de defesa aérea, como o Patriot dos Estados Unidos, o Iris-T alemão e, de fato, o S-300 e o S-400 russos, não são viáveis como sistemas antidrone. São sistemas caros, com mísseis que custam centenas de milhares ou milhões de dólares para produzir. Os mísseis também levam muito tempo para serem produzidos. Simplesmente não é viável gastar esse tipo de quantia e esgotar seus arsenais, derrubando drones que custam dezenas de milhares de dólares para serem produzidos e podem ser fabricados a uma taxa de centenas por mês. A guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã tornou esse dilema ainda mais claro. O sistema Patriot mostrou eficácia contra mísseis russos e é parte essencial das defesas antiaéreas da Ucrânia. Antes da Operação Fúria Épica, a Ucrânia já enfrentava dificuldades para obter mísseis PAC-2 e PAC-3 suficientes para seus Patriots. Hoje, busca qualquer sobra que encontrar. No início de maio, o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, disse: "Hoje, os lançadores das unidades e baterias estão pela metade, para dizer o mínimo. Estamos com racionamento de mísseis devido a certos problemas de abastecimento." Ele disse que a Ucrânia precisou solicitar aos aliados só 5 a 10 mísseis por vez para sistemas como NASAMS e Iris-T. Como a Rússia lançou mais de 700 mísseis contra a Ucrânia em 2025, fica claro que os problemas se agravaram. Os russos também enfrentam esse problema, mas de forma menos grave, já que precisaram se defender de menos mísseis de longo alcance do que a Ucrânia até agora. Isso deve mudar quando a Ucrânia ampliar a produção dos mísseis Neptune, Flamingo e outros. Nesse ponto, a Rússia teve relativa facilidade e pôde lançar mísseis S-300 e S-400 contra drones ucranianos, se quisesse, como resultado. No entanto, como custam entre 300 mil e 4 milhões de dólares cada, usá-los contra drones invasores muito mais baratos é insustentável a longo prazo, tanto para a Ucrânia, os Estados Unidos ou qualquer país. A Ucrânia respondeu ao problema criando diversos sistemas antidrone locais e servindo de incubadora para soluções desenvolvidas em países parceiros, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Suécia. Quase toda semana surge um novo sistema móvel de fogo, interceptação de drones, energia dirigida ou outra inovação. A Rússia demorou a adotar sistemas alternativos e agora paga caro, já que os ataques da Ucrânia aumentam. Suas defesas aéreas ainda derrubam a maioria dos drones ucranianos, mas o aumento constante desses drones causa degradação crescente das defesas e mais drones conseguem passar e destruir infraestrutura crítica. Está gostando do análise aprofundada das últimas notícias da Ucrânia? Aqui no Programa Militar, trazemos atualizações diárias e análises das principais notícias militares e geopolíticas. Inscreva-se no canal para entender o que aconteceu e sua importância. Analistas ucranianos Obus e Resistência da Informação avaliaram as defesas aéreas russas e identificaram 4 principais motivos para o maior sucesso da Ucrânia em penetrar as defesas aéreas de Moscou. Primeiro, eles apontam para o fato de que simplesmente não há defesas suficientes instaladas, e isso apesar de terem algumas das defesas aéreas mais completas do planeta.
Na primavera de 2026, Moscou conta com 2 anéis densos de defesa aérea, além de posições internas e várias zonas de engajamento na região metropolitana, totalizando 4 camadas de proteção. Segundo analistas de OSINT, há cerca de 130 posições de defesa aérea na capital e arredores. A espinha dorsal do anel interno é formada por cerca de 100 sistemas de defesa aérea, Panzer S-1 e alguns Tor, posicionados para interceptar drones e mísseis de cruzeiro ucranianos. Eles são reforçados por cerca de 25 baterias S-400 usadas para interceptar mísseis de cruzeiro e balísticos. Assim como a Ucrânia, a Rússia também usa sua força aérea para abater drones. A Ucrânia usa os canhões e mísseis de seus caças F-16 e Mirage 2000, além dos helicópteros Mi-8, Mi-17 e Mi-24-35. A Rússia faz o mesmo com seus caças Su-35, Su-30SM e MiG-31, além dos helicópteros Ka-52 e Mi-28. Recentemente, também iniciou a produção em massa dos drones interceptadores Yolka com IA, lançados manualmente, e de novos sistemas antidrone supostamente de alta tecnologia, como o Zak-30, Citadel Zuba e Titan. Ainda assim, cerca de 10% dos drones ucranianos lançados entre 16 e 17 de maio conseguiram passar. O portal ucraniano Obus Rivertal destaca que, apesar dos 4 anéis de defesa aérea em Moscou e de a densidade de contramedidas ser a mais alta da Rússia, isso não foi suficiente para interceptar todos os alvos. Ficou claro que havia vulnerabilidades suficientes na defesa para romper os anéis criados. Isso provavelmente ocorre, em parte, pelo segundo fator apontado pelas equipes ucranianas de OSINT, a falta de munição. No fim de abril, o chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, destacou que ataques constantes a instalações russas enfraquecem ainda mais a defesa aérea inimiga, que já sofre com falta de mísseis para enfrentar drones e meios de ataque ucranianos. Como mencionado, o principal sistema de defesa urbano da Rússia é o Pantsir. Em fevereiro, a Ucrânia afirmou ter destruído metade dos principais sistemas Pantsir da Rússia. Blogueiros militares russos parecem confirmar essas perdas. No início de abril, a destacada organização russa de blogueiros militares Rybar afirmou: fabricar dezenas de milhares de mísseis Pantsir do nada é fisicamente impossível, evidenciando a escassez. O canal afirmou que as forças russas de mísseis antiaéreos estavam sendo levadas ao limite e consumindo munição rapidamente. Rybar sugeriu que a Rússia use a estratégia contra drones parecida com a da Ucrânia, destacando grupos móveis de fogo e equipes de interceptação. A chegada do Yolka e outros sistemas indica que parte do setor militar-industrial russo compartilha essa visão. Mas será que vai ser um caso de pouco demais, tarde demais? O terceiro fator identificado é o que Bozro-Vartel chama de atraso tecnológico. Afirmam que certos sistemas de defesa aérea russos, especialmente o Pantsir, enfrentam falhas em controle de tiro, guiagem, radares, fixação, rastreamento e destruição de alvos. Eles dizem que o Pantsir executa mal suas funções devido a vários problemas tecnológicos sem solução total por causa das sanções. Eles tentam corrigir esses problemas instalando meios básicos de combate a drones em pequenas áreas, como torres e telhados, mas a eficiência melhora muito pouco. Uma análise do site militar ucraniano Militarny contradiz parcialmente a segunda parte dessa afirmação. Após o grande ataque da Ucrânia, uma análise das defesas aéreas de Moscou relata que os Pantsirs estão em 2 principais tipos de posições: aterros com plataformas de concreto e torres metálicas para a instalação dos sistemas por guindaste. Afirmam que elevar esses sistemas amplia o horizonte do radar e melhora a detecção de alvos pequenos em baixa altitude. Se isso de fato melhorou a eficácia deles, é difícil de afirmar com certeza neste momento. Rybar também nega que o Pantsir seja ineficaz. Em junho do ano passado, eles escreveram: antes da OMI, Operação Militar Especial, eles eram criticados por todos. Após melhorias baseadas na experiência de combate, o sistema tornou-se extremamente eficaz e talvez o mais bem-sucedido da defesa aérea russa, abatendo até drones de ataque. Eles destacam uma nova configuração do Pantsir, com 48 mini-mísseis para operações anti-enxame de drones, como prova da maior eficiência, além da introdução da variante Pantsir SMDE. Esta seria uma versão menor do sistema, que usa mísseis pequenos para proteger objetos fixos.
Embora não representem um retrocesso tecnológico, o desempenho prático desses novos e raros sistemas ainda é incerto. Uma coisa é certa, a Ucrânia está reduzindo sistematicamente o número de sistemas de defesa aérea da Rússia, considerado o quarto fator por Abosrovetel. As forças russas perdem dezenas de sistemas de defesa aérea por mês, mas produzem apenas algumas unidades. A reposição das perdas está muito atrasada em relação ao próprio nível, e a cada mês os recursos de defesa aérea da Rússia diminuem, afirma Rybar. As forças armadas ucranianas confirmam isso. Segundo a análise das estatísticas oficiais ucranianas por Kyle Glenn, entre janeiro e março, a Ucrânia atingiu 85 equipamentos de defesa aérea, incluindo sistemas de mísseis superficiar e radares. Isso é quase o triplo da taxa de perdas registrada em 2025. Glenn destaca que houve um aumento de cerca de 240% em relação aos 3 meses anteriores. Segundo ele, isso provavelmente explica a maior eficácia dos ataques ucranianos de longo alcance em 2026. Enquanto isso, o Instituto Kiel estimou que no início de 2025, a Rússia produzia mensalmente 4 sistemas de defesa aérea de médio e longo alcance e 14 de curto alcance. A Rússia elevou a produção dos componentes do S-400, mas suas defesas aéreas avançadas estão sendo destruídas mais rápido do que são fabricadas. Com tudo isso, fica claro porque os russos começam a entrar em pânico diante da chance de 1.000 drones ucranianos aterrorizarem Moscou diariamente. Há também um aspecto psicológico, provavelmente ainda mais devastador a longo prazo. Bag afirma que os ataques a Moscou destruíram a confiança dos russos na capacidade de Putin de protegê-los. Moscou está cheia de pessoas que alimentam a guerra, ela explica. Eles podem não se opor à guerra, mas podem entrar em pânico e exigir explicações. Eles podem questionar por que a defesa aérea falhou, os aeroportos pararam, o Estado não avisou e as autoridades afirmaram controle, mesmo com vídeos mostrando o contrário. Para um sistema autoritário, isso importa mais que o sofrimento das pessoas distantes. Bag escreve que o Kremlin não pode ignorar a ansiedade próxima à sua máquina. Bag também diz que os ataques destruíram a ilusão criada pela máquina de propaganda russa de que a Rússia está vencendo. Enquanto a guerra estava longe, isso funcionava, ela escreve. Mas ataques de drones a Moscou criam forte contradição. Se a Rússia vence, por que Moscou é atacada? Se a Ucrânia é falida, como atinge a capital de uma potência nuclear? Se o exército avança diariamente, por que instalações de petróleo, fábricas e aeroportos na Rússia viram alvos? Ela diz que drones ucranianos atingindo Moscou não são só um constrangimento militar. Isso ataca o mito em sua base, faz com que russos comuns questionem o que estão ouvindo, as autoridades e, mais importante ainda, a posição e a imagem antes inabaláveis do próprio Putin. Como Bag aponta, ataques a Moscou que abalam a sensação de segurança podem, a longo prazo, levar à queda do regime de Putin e forçar a Rússia a tomar medidas ainda mais perigosas. Psicologia básica. Pessoas assustadas buscam mais proteção, e quanto mais medo sentem, mais irracional é o que veem como proteção. Como Bug observa, os ataques mais graves da Ucrânia ao centro da Rússia ainda não geram pedidos de negociação para encerrar a guerra. Pelo contrário, o clima em Moscou e no país inteiro endureceu consideravelmente, tanto entre a população quanto nas elites, aumentando o risco de uma escalada para confronto nuclear. Radicais como o influente professor Sergei Karaganov há tempos defendem que a Rússia recupere sua dissuasão usando armas nucleares táticas na Ucrânia. Se isso causaria guerra nuclear com a OTAN ou restabeleceria a dissuasão, é discutível. Não resta dúvida de que, recentemente, ele pediu ataques a países europeus que produzem drones para a Ucrânia. Primeiro, ele diz que esses países deveriam ser atingidos com armas convencionais. Se isso não os fizer voltar à razão, então deveriam ser atacados com armas nucleares. Agora, Karaganov não é apenas um acadêmico comum. Ele aconselha presidentes soviéticos e russos desde os anos 1980 e é uma das pessoas mais influentes do país fora do círculo íntimo de Putin. Ele se afastou do círculo íntimo de Putin justamente por causa de sua postura mais linha dura em comparação ao próprio Putin. Há 2 anos, a maioria das elites russas preferia a abordagem gradual de Putin. Hoje, ele diz ter apoio claro. Segundo a mídia russa e redes sociais, como prevê Bag, o humor da população é semelhante.
Os apelos são para atacá-los com mais força e dar-lhes uma lição, não para capitular, e Putin parece ter respondido da mesma forma. Após o ataque ucraniano da semana passada a Starobelsk, em Luhansk ocupada pela Rússia, que segundo os russos atingiu um dormitório universitário, matando 21 estudantes e ferindo dezenas, a Rússia respondeu com um ataque mais intenso a Kiev e outras regiões desde o início da guerra. Relatos indicam que quase todas as áreas da cidade foram atingidas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o ataque a Starobelsk esgotou sua paciência e que o ataque a Kiev foi só o início de ataques mais intensos. O ministério orientou a evacuação de diplomatas estrangeiros e recomendou que moradores evitassem prédios administrativos e militares. Zelensky mantém postura desafiadora e promete sanções ainda mais rigorosas. Resta saber se os russos estão blefando, se têm poder convencional para degradar a Ucrânia, ou se Putin, ou quem vier depois dele, se for deposto, está disposto a apertar o grande botão vermelho. Enquanto o Kremlin insiste que o colapso da Ucrânia é inevitável, a realidade no campo de batalha mostra o contrário. A Rússia não avança pela Ucrânia. Ela está sofrendo por cada centímetro de território que conquista. No ritmo atual de avanço, a Rússia precisaria sacrificar 1,5 milhão de seus soldados para tomar Donetsk e levaria 183 anos para ocupar toda a Ucrânia. Esqueça a vitória, Putin. Acho que você deveria construir uma câmara criogênica para viver até o dia da vitória russa, que considera inevitável. Primeiro vamos para Donetsk. Cobiçada por Putin, Donetsk é o foco dos combates desde a invasão russa à Ucrânia. Agora, Putin está agindo como se 2026 fosse o ano em que Donetsk cairá. A ofensiva de primavera foca no cinturão de cidades fortificadas que barram o avanço da Rússia para tomar o Oblast de Donetsk. A Rússia está tão confiante em sua vitória inevitável que emitiu uma ordem para que a Ucrânia retire todas as suas tropas do Donbass, do qual Donetsk faz parte, até o final de maio. Se você só observasse o que a Rússia faz, poderia acreditar na versão de Putin de que Donetsk quase cai. Mas por trás da bravata se esconde um segredo sombrio. Donetsk está tão longe de cair que vai custar à Rússia um exército inteiro, ou até vários, só para tomar a região. Na reunião do Conselho de Segurança em 20 de abril, o representante da Ucrânia na ONU, Andriy Melnik, expôs a verdade que Putin tenta esconder em Donetsk. Enquanto Putin pede que a Ucrânia se retire e ceda, ele está perdendo soldados em um ritmo impressionante e terá que perder muitos mais antes de capturar Donetsk à força. Segundo essa lógica brutal da guerra, para conquistar toda a região de Donetsk militarmente, Putin teria que enviar pelo menos mais 1,5 milhão de soldados à morte, disse Melnik ao Conselho. Ele disse que é absurdo a Rússia exigir que a Ucrânia saia de Donetsk, pois ainda restam cerca de 6.000 quilômetros da região sob controle ucraniano. Esses 6.000 quilômetros abrigam centenas de milhares de civis ucranianos, e qualquer pedido para que a Ucrânia ceda equivaleria a entregar essas pessoas inocentes a um regime russo bárbaro que quer destruir tudo o que a Ucrânia valoriza. Os números impressionam, mas a matemática confirma. Segundo dados de Melnik, sim. O pior para a Rússia é que 1,5 milhão pode ser uma estimativa abaixo do real. Vamos explicar em breve. Primeiro, usaremos os números de Melnik. O representante da Ucrânia na ONU chegou a 1,5 milhão por uma equação simples. Faltam cerca de 6.000 quilômetros quadrados de Donetsk para a Rússia ocupar. Melnik afirma que atualmente a Rússia perde 254 soldados por quilômetro quadrado conquistado. Multiplicando 6.000 por 254, você chega a 1,524 milhão de baixas. Caso seja, Melnik subestimou as perdas russas em Donetsk. Um acréscimo de 24.000 baixas não é pouca coisa, mesmo que a Rússia venha sacrificando alegremente mais do que esse número de vidas russas todo mês na Ucrânia há anos. Mas é aqui que a situação piora para Putin. Perder 254 soldados por quilômetro quadrado já é devastador, mas em Donetsk esse número pode ser ainda maior. Segundo o relatório de 15 de abril da Emacias Ucrânia, citado pelo ministro da Defesa Mikhailo Fedorov, estamos tornando cada metro de terra ucraniana muito caro para o inimigo, disse Fedorov, acrescentando que a Rússia perde agora 254 soldados por quilômetro quadrado. Na região de Donetsk, o inimigo perde em média 428 soldados por quilômetro quadrado.
Você percebeu? A média é de 254 soldados por quilômetro quadrado em toda a Ucrânia. Em Donetsk, o número é bem maior. 428 morrem por cada quilômetro quadrado conquistado, o que impacta drasticamente os dados que Melnik apresentou à ONU. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo de baixas pelo tempo necessário para Putin tomar Donetsk, a taxa de baixas russas não será de 1,5 milhão, mas de 2.568 milhões. Mais de 1 milhão de corpos foram sacrificados pela visão limitada de Putin em Donetsk. De algum modo, o que já seria uma catástrofe para a Rússia em Donetsk pode ser ainda pior do que aparenta. Mídias regionais desmentiram as alegações de Putin sobre a Ucrânia ceder Donetsk. Se você precisa de um pouco mais de contexto para tudo isso, até mesmo o melhor cenário aqui significa que a Rússia mais do que dobra sua taxa de baixas na guerra da Ucrânia até agora. Desde o início da invasão em grande escala por Putin até 22 de abril, a Ucrânia afirma que a Rússia perdeu mais de 1,32 milhão de soldados. Se os números de Fedorov estiverem corretos, veremos quase uma triplicação da taxa de baixas da Rússia até o momento em que Donetsk cair. Vamos considerar por um momento a duplicação das baixas russas. Então a Rússia precisará de mais 4 anos e tantas mortes para conquistar Donetsk? Não necessariamente. Considerar só a duplicação das baixas russas ignora que o avanço da Rússia na Ucrânia desacelerou muito nos últimos 4 anos. Além disso, a Ucrânia está gerando uma taxa de baixas por quilômetro quadrado sem precedentes. Para provar isso, basta ver as conquistas da Rússia em 2025. De acordo com a BBC, a Rússia conseguiu conquistar 4.700 quilômetros quadrados da Ucrânia em 2025. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sirski, diz que a Rússia perdeu quase 420 mil soldados para conquistar esses avanços. Uma conta simples mostra que isso gera uma taxa de 89,3 baixas por quilômetro quadrado. A taxa em Donetsk é de 3 a 5 vezes maior do que isso. Vemos que não é o caso de a Rússia desacelerar totalmente em Donetsk a ponto de levar mais 4 anos para capturar a região. Não nos entenda mal, há uma desaceleração, agravando o grande problema de Donetsk para Putin. Na verdade, a Rússia perde mais soldados por quilômetro quadrado agora do que em qualquer outro momento da guerra. Se a Rússia seguir avançando em Donetsk e não há sinal de que Putin pare, se ele não conseguir a chamada solução diplomática que deseja, provavelmente levará até o final de 2027 e talvez até 2028 para que a Rússia finalmente derrube o maior alvo de Putin, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW. Não chega a 4 anos. São 2 anos e ao menos 1,5 milhão de baixas para conquistar uma área da Ucrânia só 1.300 quilômetros quadrados maior do que a Rússia tomou em 2025. Os números não são bons para Putin. Eles mostram que ele enfrenta um grande dilema em Donetsk e está cada vez mais desesperado para resolver sem recorrer à força, como ameaçou. Esses números também refletem a ambição de Putin de conquistar o restante da Ucrânia. Mas antes de aprofundarmos, você está assistindo ao programa militar. Tem muito mais de onde isso veio, então certifique-se de se inscrever se você está achando o canal útil. Então, Donetsk é um pouco problemático para Putin. O desespero está tomando conta do líder da Rússia, e é por isso que estamos vendo as exigências para que a Ucrânia ceda Donetsk e a região de Donbás se intensificarem. Essas exigências já faziam parte das demandas maximalistas de Putin por um tratado de paz desde o início, sendo o principal obstáculo ao avanço das negociações e à declaração de paz. Agora, as exigências de Putin para a Ucrânia sair de Donetsk têm um tom mais apressado e ansioso. Melnik explicou na reunião do Conselho de Segurança da ONU: a Rússia não controla mais de 20% de Donetsk, território que Putin exige como ultimato para a rendição da Ucrânia sem luta. Isso é chantagem. O embaixador da Ucrânia na ONU comentou sobre o real significado da atual taxa de baixas da Rússia. Ele aponta a guerra de inverno entre a União Soviética e a Finlândia, que ocorreu entre 1939 e 40 como exemplo. Naquela guerra, a União Soviética teve uma taxa de baixas aproximadamente 100 vezes menor por quilômetro quadrado conquistado. E mesmo assim, aquela luta foi considerada um fracasso para a União Soviética, já que ela só conseguiu obter cerca de 9% do território da Finlândia por meio da assinatura de um tratado.
A Rússia agora exige uma porcentagem maior, mesmo tendo perdido mais soldados do que na Finlândia. Algo não faz sentido. Putin tenta converter a pressão russa em Donetsk em um acordo diplomático que, na falta de opção melhor, lhe dará mais do que conquistou estrategicamente na batalha pela região. E há um grande motivo para isso. Putin sabe que, se não convencer a Ucrânia a ceder Donetsk e o Donbás em um tratado de paz, a Rússia terá que lutar por essas regiões. Apesar da arrogância e dos prazos de Putin, lutar por Donetsk é o que a Rússia menos deseja. Já que Donetsk abriga algo tão assustador que já está destruindo soldados russos em um ritmo que não vimos até agora nesta guerra, o cinturão de fortalezas. Talvez a área mais perigosa da Ucrânia esteja diante de Putin e da tomada de Donetsk, sendo esse cinturão o responsável pela alta taxa de baixas por quilômetro quadrado que vemos atualmente. O ISW ressalta o grande desafio da Rússia ao tentar tomar o cinturão de fortalezas. O cinturão de fortalezas se estende por 50 quilômetros ao longo da rodovia HH20 Konstantinivka-Sloviansk, formado por várias cidades que somavam 380 mil habitantes antes da guerra. Isso mostra o tamanho dessas cidades. Há mais de uma década, a Ucrânia foca em fortalecer as defesas dessas cidades, processo que acelerou enquanto o país continha a Rússia em outras áreas de Donetsk. O cinturão de fortalezas impõe grandes perdas a qualquer exército que tente conquistá-lo por terra. A alta densidade populacional em área pequena mostra um desenvolvimento urbano que soldados russos ainda não viram. Muitos prédios para defensores da Ucrânia usarem contra a Rússia. Também significa muitos prédios que os soldados russos precisam conquistar para ocupar Donetsk. A guerra urbana é lenta e perigosa, mesmo nas melhores condições, e se torna ainda mais letal quando o exército invasor precisa capturar várias cidades próximas. Inclua as fortificações ucranianas e o fato de o cinturão de fortalezas estar em terreno elevado. E a Rússia tem literalmente um desafio morro acima pela frente, se quiser tomar Donetsk à força. Lembre-se, o cinturão de fortalezas não é onde a Ucrânia faria sua última resistência. Esse termo pode valer em Donetsk, mas enquanto a Rússia ataca as fortalezas, o tempo para romper as defesas ucranianas permite à Ucrânia reforçar novas posições a oeste. Mesmo que o cinturão de fortalezas eventualmente caia, qualquer ambição que Putin tenha de usar essa vitória como trampolim para conquistar o restante da Ucrânia desmoronaria assim que seus soldados olhassem além de Donetsk e descobrissem que mais do mesmo os espera no interior da Ucrânia. O cinturão de fortalezas está dizimando soldados russos agora, e eles mal causaram impacto. Mas você não saberia disso ouvindo a Rússia. Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior da Rússia, fez afirmações interessantes em abril. Ele diz que as tropas russas conseguiram capturar mais de 1.700 km² da Ucrânia, junto com 80 assentamentos, até agora em 2026. Em março e abril, a Rússia conquistou 700 km² e 34 assentamentos na ofensiva de primavera, concentrada em Donetsk. Esses números são feitos para serem apenas críveis o suficiente para criar a ilusão de que a Rússia está fazendo algum progresso em Donetsk e em outras partes da Ucrânia. Não são grandes o suficiente para serem descartados só pela velocidade do avanço russo na Ucrânia. Mas observe, dissemos que foram planejados. De acordo com o ISW, mais de 1.700 km² da Ucrânia, tomados em 2026, é uma superestimação enorme. Os menos caridosos diriam que é uma completa invenção. Uma análise do ISW sugere que, mesmo na estimativa mais generosa, afirmava-se que a Rússia só conseguiu ocupar, no máximo, 715 km² desde o início do ano. É provável que esse número seja, na verdade, muito menor. A própria contagem do ISW, que é compilada usando dados de fontes abertas, sugere que a Rússia só conseguiu tomar 381,5 km² da Ucrânia e 13 assentamentos até agora, em 2026. Também há perdas, quase 60 km² só em março, o que mostra que o ritmo de avanço já lento da Rússia está sendo ainda mais prejudicado pelos contra-ataques ucranianos. Não sabemos se Putin vê esses números, mas mesmo os dados manipulados entregues por pessoas como Gerasimov já bastam para gerar desespero no Kremlin. Assim, entende-se por que a Rússia insiste tanto que a Ucrânia entregue Donetsk. Não é a Rússia impondo exigências por estar em posição de poder.
Putin e seus comparsas veem o ritmo lento de progresso e as enormes baixas sofridas para alcançar esse progresso, e estão fazendo tudo o que podem para evitar ter que tomar Donetsk à força, mesmo que estejam ameaçando fazer exatamente isso. Putin basicamente diz à Ucrânia para desistir de uma luta que está vencendo. E o desespero do líder da Rússia já começa a aparecer. Ao perceber que a Ucrânia não entregará Donetsk, Putin promete que a Rússia seguirá lutando e pede dinheiro aos oligarcas russos para apoiar sua causa. Segundo a Fundação para a Defesa das Democracias, em 1º de abril, Putin pediu aos empresários mais ricos da Rússia, durante reunião em março, que contribuíssem financeiramente. Putin afirmou que empresários não deveriam gastar lucros em seus próprios negócios, segundo relatos. Eles deveriam doar para o orçamento estatal que financia a guerra. Inacreditavelmente, a proposta funcionou. Suleiman Karimov, um oligarca de destaque, teria entregue 1 bilhão e 230 milhões de dólares. Outros oligarcas também concordaram em contribuir. Vamos ser diretos. Putin vai de chapéu na mão porque sua guerra contra a Ucrânia levou a Rússia à beira da falência. Há outro prazo no Donbass. A Rússia planeja capturar a região até setembro, segundo Vadim Skibitsky, vice-chefe da inteligência ucraniana. Queremos dizer que a Rússia pode afirmar isso o quanto quiser. Todos os números que revelamos neste vídeo significam que poderíamos, educadamente, chamar esse último prazo de um sonho impossível. Se formos menos educados, Putin deve estar fora de si. Podemos fazer mais um cálculo para mostrar como a campanha de Putin na Ucrânia será infrutífera para a Rússia. Se considerarmos a invasão russa além de Donetsk, restam cerca de 80% da Ucrânia para a Rússia conquistar. Apesar de Putin afirmar que a Rússia pararia no Donbass se a Ucrânia cedesse, é claro que ele quer todo o país. Ele não vai parar até conseguir. Na verdade, ele vai parar. Ele vai ter que parar. Putin não verá um futuro com a Rússia controlando a Ucrânia se a guerra continuar assim, diz Melnik. Ele diz que para a Rússia conquistar toda a Ucrânia enquanto mantém a taxa atual de baixas, seriam necessários 183 anos e 122 milhões de pessoas para conseguir isso. Você pode calcular para conferir se Melnik está certo sobre o número de baixas. De acordo com a GIS Geography, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa e cobre 603.628 km². Em 4 de março, a Rússia controlava 19,4% desse território, e, como você viu antes, não tem avançado muito desde então. Com base nisso, podemos dizer que a Rússia controla quase 111.104 km² da Ucrânia, um número que inclui a península da Crimeia, que a Rússia anexou ilegalmente em 2014. Se você tirar o que a Rússia controla do que a Ucrânia possui, restam 486.524 km² da Ucrânia para ocupar. Multiplicando isso por 254, você não chega a 122 milhões de baixas antes de a Rússia conquistar a Ucrânia. Você chega a 123,57. Esse é um número insano, e parece até óbvio demais dizer que a Rússia nunca conseguiria sustentar isso. Mas aí temos que considerar 183 anos. Putin, você já tem 73 anos. Não sabemos o que você pensa sobre a expectativa de vida, mas temos certeza que você não estará aqui em 183 anos. Você poderia viver mais de 2 vidas além da que já viveu, e a Rússia, ainda assim, não controlaria a Ucrânia no ritmo atual de progresso. Putin deveria esquecer a ideia de vencer. Se Donetsk mostra algo a Putin, é que ele deve retirar a Rússia da guerra enquanto pode. Se não fizer isso, estará morto antes de ver progresso real, e quem o suceder terá que governar um país consumido pela enormidade do sacrifício exigido por Putin. Além disso, a Ucrânia atrasa ainda mais a Rússia ao recuperar territórios em contra-ataques notáveis. A defesa ativa no cinturão fortificado tem sido muito bem sucedida no sul da Ucrânia, pois o país recuperou grande parte do território. Saiba mais no nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no Programa Militar para ver mais análises dos números por trás da guerra na Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.